Louvamos e exaltamos o nome excelente de Jesus Cristo, nosso Rei, Ele que é o precursor, o mensageiro da aliança, Jesus que é o sol da justiça. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, em Moçambique, sempre o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 68, Palavra Poderosa, em que o tema proposto fala a respeito de posição em Cristo na sua primeira edição. Dentro de uma abordagem, estaremos continuando a falar sobre crucificado com Cristo, trazendo aí uma expressão sobre a trajetória do apóstolo Paulo nesta condição de estar crucificado, em que eu e você precisamos estar nesta condição. Amados, nada de respeitar opiniões do mundo, de buscar suas condecorações, nada de jantares mundanos, prêmios, opiniões humanas. Ignore elogios e reconhecimentos. É difícil fazer isso, né? Mas é necessário. O apóstolo Paulo dizia: uma coisa faço. Ou seja, ele não se envolvia com mais nada. Em outro texto, ele declarou: eu estou bem certo, ou seja, estou ancorado em Deus. E ainda em outro lugar, Paulo, apóstolo, deixou registrado: bem sei em quem tenho crido, ou seja, fé inabalável. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, dizia Paulo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele deixou registrado: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E quando chegamos à carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amados, é lamentável ouvir pessoas, principalmente líderes, que dizem: irmãos, não olha para mim não, porque eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou defeituoso. Se você olhar para mim, você vai cair. Olha para Cristo. É lamentável, amados. Alguém que se exime da responsabilidade de ser modelo e padrão na terra dos viventes. Pois a Bíblia nos ensina ao contrário: olhe para mim, faça o que eu estou fazendo. Se você conseguir fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo, você vai estar bem próximo de Cristo. Amados, nós estamos carentes de modelos na nossa sociedade, modelos em que possam ser seguidos. E dentro do Evangelho, não podemos ter essa dúvida. Chamado para ser discípulo, o que significa isso? Mateus capítulo 16, versículo 24 responde: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Perceba, queridos, que a convocação não é elitizada, é para todos. Veja que não busca qualificação, busca apenas disposição. Se quiser. Amados, discípulo é todo aquele que, ouvindo a convocação do seu mestre, se dispõe a pelo menos duas coisas. Primeiro, negar-se a si mesmo. Ou seja, confiança absoluta em toda e qualquer circunstância. Segundo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, obediência incondicional. Queridos, o discípulo de Jesus não é aquele que meramente declara a morte de Cristo na cruz, mas sim aquele que confessa e crê realmente
em sua própria morte, juntamente com Cristo. Evidentemente que fundamentado na palavra de Deus. Amados, entendas que sem as marcas da cruz, ninguém pode seguir a Cristo. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem primeiro ser crucificado. Queridos, não se engane. A vida nos oferece apenas duas alternativas, só duas. Primeiro, ou sermos crucificados com Cristo, ou autodestruição sem Ele. Não existe uma terceira via. Não existe um arranjar. Não existe uma opinião contrária, diferente. Quando você se acha face a face com uma pessoa, com um problema espiritual, lembre-se de Jesus na cruz. Se você puder ajudar essa pessoa, chegar a Deus de qualquer outro modo, então, queridos, você é o inimigo da cruz. É o inimigo da cruz de Cristo. É o inimigo de Cristo. Não pense que você pode ajudar uma pessoa através da sua compaixão, da sua compreensão, eliminando a obra que Jesus realizou na cruz. Não seja inimigo da cruz, da obra da cruz de Cristo. Quando eu falo da cruz, eu não estou falando do objeto cruz, estou falando da obra da cruz. Então, não há outra maneira de mostrar o caminho da salvação, da libertação, da cura a alguém, se não for através da crucificação com Cristo. A mensagem do cristianismo legítimo, ela é proclamada por um crucificado. Entenda isso. Então, não é o Cristo do Michelangelo, nem tampouco se trata de uma dramatização teatral, né? Mas sim, queridos, de uma experiência, de uma fé genuína. De maneira que somente aqueles que já morreram na cruz com Cristo podem falar com convicção da verdadeira vida de Jesus Cristo. O espetáculo da dramatização do Calvário, no sertão do estado de Pernambuco, no Brasil, durante aí as comemorações da Páscoa, é muito mais comovente, sim, muito mais comovente do que essa doutrina. Que é somente no intelecto. Queridos, entenda que a cruz é lugar comum para todos. No Monte Calvário foram crucificados o Santo dos Santos, o santo e o ímpio. Acredite em Deus ou não, todos passam pela cruz. Veja que um confessou, estava pregado na cruz. O outro blasfemou, também estava pregado na cruz. E até o Santo dos Santos estava pregado na cruz. Então, eis o sinal que distingue o crente. É a sua experiência na cruz de Cristo. Não simplesmente que Cristo morreu por nós, mas que nós morremos com Ele. Ah, amados, esse recado nos púlpitos tem que ser quase que obsessivo. A salvação, entenda isso, é fruto da pregação do Evangelho. E nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos proféticos em nosso pronunciamento. Temos que ser rigorosamente cirúrgicos. Sabe por quê? O assunto é sério. A cruz foi o centro do pensamento dos escritores do Novo Testamento. Entenda isso. Nos tempos bíblicos, a cruz era o meio usado para punir e para torturar até a morte os malditos. Eu creio, queridos, que Deus tem falado.
Eu creio que o Espírito Santo está trazendo uma mensagem de acordo com a tua necessidade. Você que está ouvindo, você que está acompanhando, essa mensagem que chegou até si, ela não chegou por acaso. O amor de Deus, o cuidado do Todo-Poderoso para com a tua vida está te levando a ouvir essa mensagem. Por isso, não menospreze. Por isso, não seja relapso. Não seja negligente com o que você está ouvindo. Medite, busque saber mais. Procure entender qual o real significado, por que Jesus morreu na cruz. É inútil dizer, Jesus morreu na cruz para me perdoar, para me salvar, para pagar o preço do meu pecado e parar por aí. Não, vai muito além do que isso. O real motivo pelo qual Jesus morreu na cruz foi dar a mim e a si a oportunidade de estarmos com ele pregados na mesma cruz, sem a qual não podemos ter comunhão com Deus. Que a graça do Senhor vos alcance, vos acompanhe. Que as misericórdias de Deus, o Todo-Poderoso, abra o teu entendimento para que você entenda os absolutos de Deus. Isso vai muito além de uma religião. Isso vai muito além de você frequentar um lugar espiritual, seja ele qual for. Principalmente uma denominação evangélica. Vai muito além. É lamentável o número de pessoas que frequentam uma denominação evangélica e não têm certeza da sua salvação. Quando você pergunta, muitos deles respondem, Deus é que sabe. Não. Quem sabe é tu. Se você tiver conhecimento da palavra, se você tiver intimidade com Deus, você não anda em escuridão. Queridos, oxalá todos nós possamos ter esse entendimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja a tua retaguarda. E que você possa verdadeiramente conhecer Jesus Cristo e ser uma pessoa livre. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.